Bom, boa noite. Boa noite a todos. São 8 horas. Nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vou dar mais um tempinho aqui para todo mundo entrar. Boa noite, Flávia, boa noite, Luzia, boa noite, Osório, boa noite, Elizabeth. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Neuza. Então, vamos dar mais um minutinho para todo mundo ajustar aí os fones de ouvido, volume. A gente vai começar com os recados de sempre, tá bom? Então, a nossa equipe de atendimento fraterno está trabalhando muito. Você pode mandar seu nome e seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. Apenas o nome e o telefone que alguém da equipe de atendimento fraterno retorna para fazer o atendimento, tá bom? Quem estiver precisando. Se você também souber de alguém que está precisando, pode indicar esse e-mail, falar, manda um e-mail com seu nome, com seu telefone lá para o contato@cedivinomestre.org. Pessoal, alguém vai te ligar, daí você conversa, fala um pouco do que está acontecendo e ele com certeza vai se sentir bem melhor, tá bom? Nosso intuito aqui é continuar os trabalhos mesmo à distância, né, enquanto esse período aí de quarentena ainda não está totalmente, ainda não estiver totalmente resolvido, a gente vai continuar aí nosso trabalho online, tá bom? E também a gente está com a campanha Acolhe uma Família, né? A gente continua arrecadando aí alimentos não perecíveis, principalmente leite, fralda e itens de higiene pessoal. Tudo isso está sendo concentrado lá no projeto Bem Me Quer, tá bom? Que fica na Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, lá no Jardim Jussara, perto do ginásio Martins Pereira, para quem quiser um ponto de referência. E aí tem o contato aqui da Iris, que se alguém tiver dúvida, olha, o que eu posso doar mais, como é que funciona, pode mandar um WhatsApp lá para ela. E quem tiver coisa para levar, já tiver esses mantimentos, ou então esses itens, levar de segunda, quarta e sexta, das 9 às 12, lá na Obra Social Célio Lemos, que é onde o projeto Bem Me Quer fica abrigado. Ok? Bom, então, antes de chamar o nosso expositor de hoje, que vai falar sobre as consequências de nossas escolhas, tem uma bem interessante aí para a gente refletir, vai ser feito pelo Rogério Miguez. Eu vou fazer a prece inicial aí para a gente começar a nossa exposição. Então, nesse momento, vamos acalmar nossos corações, vamos acalmar nossa mente, vamos nos conectar ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, para que a gente possa utilizar essa 1 hora, 50 minutos, para refletir, para nos tranquilizarmos, para a gente ter um momento de reconexão com a espiritualidade no meio da turbulência do nosso dia a dia. Então vamos ficar relaxados, vamos tentar nos manter em oração, em vibração, uma sintonia boa, para que a gente absorva o máximo das informações de hoje, para que a gente possa usar no nosso dia a dia e assim continuar o nosso progresso aqui no mundo material. Vamos pedir também que o nosso expositor de hoje seja inspirado pela espiritualidade, para que ele possa passar da forma mais clara possível os ensinamentos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Então, como já adiantei, o nosso expositor de hoje é o Rogério. Deixa eu liberar o som dele aqui. Tá bom. Tudo bom, Rogério? Boa noite. Tudo bem, Leandro? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom.
Então vamos lá, as consequências de nossas escolhas. Estou interessado aqui, como sempre, fico aqui prestando atenção. E lembrando, né, que a gente conversou um pouco antes aqui, quem tiver pergunta, quem tiver algum ponto e que queira interagir, que queira colocar alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, nos comentários, que a gente coloca aqui na tela e o Rogério, à medida do possível, vai respondendo aí também. Tá bom? Então, não precisa ser só no final, pode ser já desde na hora que vocês ficarem, se sentirem à vontade aí, que a gente vai acompanhando aqui do lado os comentários, tá bom? Assim que aparecer alguma pergunta aí, a gente coloca na tela, o Rogério responde. É isso, Rogério? É isso, Leandro. Eu tento responder, Leandro. Veja bem, eu não conheço tudo. Eu vou buscar aqui dar um enfoque, uma abordagem espírita. Né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta que a gente nunca pensou, né? E isso é possível se acontecer. Tá? Isso aí. Então, Rogério, estou aqui nos bastidores, aqui, qualquer coisa, aí eu volto no final, mas também qualquer problema eu estou por aqui, tá bom? Tá certo, tá certo. Vamos começar. Até logo. Tá bom, até daqui a alguns minutos. Passamos o bastão daqui a pouco. Boa noite, então, mais uma vez, aos amigos, aos irmãos, às irmãs que estão aqui nos acompanhando já há algum tempo, já há alguns meses, e nessa busca pelo conhecimento, pelo entendimento, de enfoques das nossas vidas particulares, à luz da doutrina. Esse é o nosso grande empenho, né? Saber o que é que a doutrina espírita orienta, explica, esclarece, e nas situações que nos cercam. Né? E nesse particular capítulo das escolhas, é muito importante a gente saber como é que nós podemos avaliar essa questão das escolhas, uma vez que nós estamos a todo momento fazendo escolhas. Nós fazemos tantas escolhas num dia, mas isso é feito de uma maneira tão natural que nós não paramos, não refletimos, não ajuizamos. Agora eu tenho que escolher isso, agora eu tenho que escolher aquilo. As coisas vão acontecendo automaticamente e por conta, evidentemente, do nosso ritmo, da nossa quase mecanicidade, vamos dizer assim, de automatismo de fazer isso, a gente vai fazendo as escolhas e nem se apercebe que, de fato, nós estamos optando a todo momento. Nós podíamos partir dessa nossa conversa da noite de hoje exatamente nesse marco, começar agora, nesse instante que nós estamos aqui fizemos a nossa escolha de aqui estar para assistir esse tema. Né? Mas vamos fazer uma pequena introdução de passado, né? Para que a gente tome pé da situação. Nós temos tempo, evidentemente, né? Uma vez que quando nós começamos as nossas experiências primeiras, vamos dizer assim, nós não fazíamos escolhas. Nós agíamos por instinto. É interessante a gente começar a pensar nisso, porque o processo da escolha, quando o espírito ele observa, ele delineia 2, 3, 4 caminhos que ele pode trilhar, atitudes, condutas, né? Isso ele só pode fazer quando ele já começa a desenvolver a razão. E nós não fomos criados e não participamos desse início do nosso processo evolutivo, nós ainda não tínhamos a razão, nós não tínhamos inteligência ainda desenvolvida. Nós éramos simples e ignorantes. O simples e ignorante, ele não pode participar de um processo de escolha, de seleção de alternativas. Ele ainda está construindo esta capacidade através exatamente das suas particulares experiências que ele vai sendo obrigado a ter para manter a sua própria vida.
Então, é esse começo, lá de trás, quando a gente começa a montar de fato a nossa inteligência, a desenvolver a nossa inteligência, que surge aquela conjunção mágica, né, que tem um hífen ali que liga as palavras, né? O livre-arbítrio. Nós não nascemos com o livre-arbítrio. Nós desenvolvemos esta capacidade. E desenvolvemos essa capacidade experimentando a vida, sentindo, isso aqui me comunicou uma dor, eu não faço mais, aquilo ali me agradou, eu tento fazer de novo. Né? Então, isso tudo foi um processo longo de milênios para que nós chegássemos agora e tivéssemos essa condição de exercer a nossa liberdade, que está associada exatamente à nossa capacidade de decidir. Evidentemente com a nossa vontade sobre o que fazer, quando fazer e se fazer. Se vamos fazer ou não. Tudo isso está perfeitamente encadeado, né? Entrelaçado. Todo esse processo acontece sem que muitas vezes nós percebamos a dimensão, a profundidade de tudo isso. Né? Mas vamos recuar agora um pouquinho só nessa nossa vida, fizemos essa breve introdução, quando antes de nós aqui voltarmos, aqueles que possuem o livre-arbítrio, possuem a inteligência desenvolvida, a compreensão dos princípios divinos, eles já podem escolher a vida que terão. Nós todos já lemos sobre isso. Né? A escolha das provas, a escolha das expiações, não é? Tudo se baseia em nossa maturidade espiritual e moral. É essa maturidade espiritual e moral que vai ser usada, evidentemente, com a supervisão dos espíritos mais evoluídos, nosso guia espiritual, evidentemente, aqueles responsáveis pelo processo reencarnatório, que mais uma vez vão nos ajudar nisso aí. Todos nós vamos juntos montar, vamos dizer assim, uma nova programação para a vida que vai se iniciar. Nós estamos lá em cima, no lado de lá, não lá em cima, nós estamos do lado de lá, mas já delineando quais são as provas, quais são as expiações. Eles, evidentemente, vão sugerir uma série de coisas. Algumas delas nós até não gostaríamos de passar, mas chegou a hora de passar, e assim faz assim mesmo, né? E aí a gente reencarna com esta programação, que foi previamente delineada. Mas isto só é permitido pelos espíritos que têm um certo grau de compreensão das leis de Deus. Porque aqueles que não têm, a eles é imposta esta programação. Ou seja, espíritos mais evoluídos observam o quadro, todo o histórico daquele futuro reencarnante, né? Observa o que ele já conquistou, o que ele fez, o que ele não fez, deixou de fazer, e aí delineiam os grandes marcos da vida. Os grandes marcos da vida. Jamais os pormenores nem os detalhes. Isso tudo vai acontecer depois em função de como nós vamos fazer as escolhas. Por exemplo, vamos dar um exemplo para não ficar tanto na teoria. Né? A pessoa escolheu, ou escolheram entre si, duas pessoas escolheram fazer uma família, casar, se unirem quando reencarnassem. Quando chega aqui, um ou os dois podem esquecer esse compromisso. Literalmente esquecer o compromisso e não se casar. Casarem-se ou passarem a viver com outras pessoas. Você veja como é que isso tudo é muito fluido. Isso não é uma constante. Ainda na família, o casal programado para ser pai e mãe, nós vamos receber 3 filhos. São 3 espíritos que têm uma ligação com aquele futuro casal, de passado, tudo muito bem ajuizado, compromisso firmado, já se sabe quem são os 3, os nomes que vão ter, aquela coisa toda. Chega aqui, ele resolve só ter um filho. Escolheram. Somos livres.
são livres. Então, vocês vejam como é que isso funciona. Mesmo esses grandes marcos que nós estabelecemos, em comum acordo com a espiritualidade superior, quando nós aqui estamos, nós temos a liberdade de alterá-los. E alterá-los profundamente. Profundamente. Evidentemente, quando assim fazemos, e lógico que a espiritualidade, nossos guias espirituais nos intuirão, nos chamarão a atenção muito na hora que a gente está redefinindo, que a gente está reprogramando a nossa jornada, se a gente está reprogramando, evidentemente, para uma situação que não vai mais atender aquela expectativa de cumprir a prova de expiação, eles nos tentarão, de todos os modos, nos conduzirem para aqueles momentos a nível intuitivo, de percepções, para aquele momento em que nós estávamos ainda aguardando a reencarnação e firmamos certos compromissos. Mas quem decide, quem usa o livre-arbítrio, somos nós. E eles não podem interferir nisso. E eles não vão interferir nisso. Por quê? Porque somos livres. Podemos exercer a nossa liberdade de escolhas. Então, vocês vejam, grandes marcos que nós podemos estabelecer, eles podem ser profundamente alterados. No instante da morte, por exemplo, a pessoa vem com uma previsão de existência de, vamos dizer, 80 anos. 80 anos. O corpo dele já foi montado, já foi, ele vai ser, não é? Ele vai ser construído, não é? De maneira que ele suporte este período de funcionamento. Né? E o que acontece quando nós voltamos para cá, para a Terra, ou outro planeta qualquer, um planeta material, uma vida material qualquer? O que acontece? Nós optamos por uma série de atitudes, de condutas, que fazem, por exemplo, que esse corpo não consiga resistir àquilo que nós estamos lhe comunicando e ele não consegue mais viver os 80 anos previstos. Olha como é que funciona. E aí, como é que nós fazemos isso? Abreviamos a vida? Por exemplo, através da alimentação. Quando escolhemos a nossa alimentação, por exemplo. Alguns vão escolher uma alimentação depois que começa a desenvolver o paladar, não? A gente sabe como é isso, quando a criança está experimentando os alimentos todos, uns ela vai gostar, outros o paladar vai dizer que não, e depois, quando ela for ficando, enfim, jovem, adolescente e adulta, ela vai começar a decidir o que é que ela vai comer, como é que ela vai se alimentar. E em função desta alimentação, o nosso corpo responderá bem ou mal. Nós sabemos disso. Escolhemos, por exemplo, manter uma inclinação, uma tendência antiga desenvolvida em vidas anteriores, uma tendência não positiva, vamos dizer assim, o uso de entorpecentes e assim por diante, que já foi desenvolvido no passado. E a pessoa agora ela tem essa tendência. Ela não conseguindo dominá-la, escolhendo por manter de novo aquele hábito, aquele costume, ela vai, evidentemente, prejudicar o seu corpo e vai abreviar a vida que era esperada de tantos anos. Mas olha que interessante em relação ainda ao corpo. Da mesma forma que nós podemos abreviar essa vida, o que é um fato negativo, evidentemente negativo. Por isso que André Luiz e entre outros autores dizem que a grande parte é de suicidas inconscientes, porque nós fizemos escolhas, condutas de vida, atitudes, comportamentos que agrediram o corpo e agora o corpo se ressente definhando prematuramente. Mas da mesma forma que nós temos a liberdade de fazer, de enveredar, de encaminharmos nessa linha, nós também podemos estender a expectativa de vida. Isso está perfeitamente documentado na doutrina dos espíritos. Então, o acerto que foi feito do lado de lá, que parecia até uma fatalidade, você vai viver 80 anos, já não é mais. Porque nós podemos tanto antecipar, quanto nós podemos
adiar a desencarnação. Evidentemente, adiar a desencarnação é um processo mais incomum, assim, né? Mais incomum. Há casos excepcionais para você adiar, você precisa estar realmente envolvido numa atividade de muita importância para a comunidade que você está, o grupo que você trabalha, para a família também pode ser também uma razão, um motivo. Às vezes a família, por algum motivo, ela não consegue se estruturar e vamos imaginar que o pai... que tem a função, embora estamos colocando todos esses hipóteses, nós sabemos que varia muito isso no nosso dia a dia, ele tem a função de prover as necessidades materiais, nesse caso particular, e ele deve desencarnar não muito tarde, por conta de uma expiação, algum resgate de passado, eles podem dar uma sobrevida a esse indivíduo para que a família consiga ainda mais alguns anos e ela consiga se reequilibrar. Ele, por exemplo, possa fazer de consciência, racionalmente, pegar os seus bens, dividir entre aqueles que receberão a herança. Olha quanta coisa pode ser feita que nós não percebemos. Nós não percebemos. Então, eles podem controlar uma certa dificuldade orgânica daquele indivíduo para que ele não venha desencarnar por conta daquilo. Né? E aí ele vive mais 1, 2, 3, 4 anos. Chico Xavier passou por isso, entre outros, tiveram sobrevida, no caso de Chico Xavier, em função da sua atividade para o bem. Né? Mas existem outras situações que se encadeiam de tal forma que eles podem deliberar. Olha, é melhor deixar esse indivíduo aqui um pouco mais, para que aqueles que o cercam, familiares, amigos, seja como for, eles consigam receber essa desencarnação, a chamada morte, não? De uma maneira mais tranquila e não se desequilibrem e a família toda não se desestruture. Veja quanta coisa é possível ser feita. Não é? Isso tudo é previamente escolhido antes da gente reencarnar. Olha quantas escolhas a gente faz. Vamos imaginar que o casal que colocamos aqui hipoteticamente, né, ele se comprometeu a ter, a cuidar de 3 espíritos que pertencem a Deus, evidentemente. E aí ele atendeu essa expectativa, cumpriu isso, os três filhos estão aqui, e aí começam as escolhas em relação, por exemplo, a essas crianças. Como é que elas vão ser educadas? Como? Eles alimentarão o preconceito? Que agora está aí de novo, sendo bastante conversado, né? Trabalho em excesso. Olha, já nós vamos falar sobre o trabalho em excesso. Pode deixar a pergunta aqui, pode deixar, só para a gente completar. Então, como é que eles vão, pode deixar, como é que eles vão controlar, como é que eles vão educar os seus filhos? Na linha do preconceito? Vão ensiná-los de que eles têm que ser o maioral do prédio, da rua? Que eles têm que ser maiores do que os outros? Ou eles serão educados segundo o princípio de que eles devem se superar, devem eles mesmos se superarem? É uma escolha que fazemos. Né? Como é que nós vamos educar? Eles terão uma religião? Ou nós vamos abrir mão e deixar que eles, no futuro, como algumas pessoas falam, não, deixa ele ficar adulto, porque aí ele decide qual religião ele quer seguir. Nós conhecemos e sabemos do perigo, vamos dizer assim, dessa posição. Né? Do perigo dessa posição. Porque nós temos deveres em relação a esses espíritos, de diversas ordens. Né? A montagem de uma estrutura religiosa para eles, das bases, é também muito importante. O trabalho em excesso, não resta dúvida que o trabalho em excesso ele vai provocar um desgaste prematuro da máquina corpo biológico, corpo físico. Né? E nós assistimos a isso. Em nosso ambiente de trabalho, muitos de nós talvez já tenhamos assistido isso, pessoas que trocam a família pelo ambiente de trabalho. Às vezes é necessário, a pessoa ela precisa trabalhar mais, porque o ganho dela é pequeno. Não é? Há, inclusive, um caso como esse. Esse aqui, um momentinho. Há um caso como esse, né? Que
há casos como esse, evidentemente, que a pessoa ela precisa trabalhar um pouco mais porque o seu rendimento é muito pequeno e a família é grande. Então ela tem que se desdobrar, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, tem que fazer o bico, uma coisa qualquer, um serviço extra, né, para conseguir um numerado a mais. Mas isso é observado pela espiritualidade. Eles estão cientes do que está acontecendo ali, uma sobrecarga, mas ela é necessária para a manutenção daquele grupo. Inclusive, daqui a pouco vamos lá em Alba. Alba está aqui participando conosco. Há um caso na literatura do André Luiz, um fato muito interessante, essa questão do trabalho em excesso, da escolha pelo trabalho em excesso. Eles foram atender um indivíduo que estava nessa condição, e o corpo dele estava se ressentindo desse esforço anormal. E eles começaram, a espiritualidade, o guia espiritual e aqueles que estavam cuidando do caso, eles começaram a ajudar magneticamente esse indivíduo. E não sei se se lembram disso, o André Luiz, ele ficou incomodado com isso. Mas espera aí, que coisa é essa? Vocês estão ajudando esse indivíduo que está sobrecarregando o corpo de trabalho? Mas veja bem, e eu também, e como é que ficou a minha situação? Não sei se lembram dessa passagem. E aí eles falam para ele, André, vamos com calma. A sua situação foi completamente diferente desta. Este indivíduo aqui, ele está sobrecarregando o seu corpo, fez uma escolha por trabalhar excessivamente, porque a sua família precisa desse recurso que é pequeno e que ele não consegue produzir mais do que ele produz trabalhando assim. Então eles foram ajudar. Olha como é que tudo é relativo, né? A Elba colocou aqui, o que é determinado para a reencarnação pode ser modificado então? Pode, Elba. A gente vem repetindo isso de formas diferentes. Muita coisa pode ser modificada, Elba. Agora, veja bem, vamos dar um exemplo de uma situação que seria um pouco mais difícil modificar? Vamos dar esse exemplo? Vamos dar. O indivíduo, ele, em função de suas vidas passadas, ele não soube lidar com os bens materiais, com a riqueza. Deus emprestou-lhe a riqueza e ele não soube lidar com isso. Fez uma série de desatinos, uma série de incoerências, prejudicou pessoas, não é? Aí fez isso talvez uma vez, 2 vezes, quem sabe, aí chegou nessa vez agora, olha, vamos fazer o seguinte, fulano de tal, dessa vez você não vai ser rico, não é? Mas puxa vida, eu prometo que dessa vez, se eu receber a riqueza, eu vou fazer tudo o que eu devia ter feito. Não, vamos com calma. A oportunidade foi dada, você escolheu no passado. E as consequências foram aquelas que nós sabemos quais foram. Então, nessa vida, você terá uma vida uma existência de dificuldades materiais. Ficará na pobreza a maior parte do tempo. Neste caso, por exemplo, o indivíduo ele poderá fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir. Os seus empregos, os seus salários, as coisas todas encaminharão num continuar, que ele não vai conseguir deter bens materiais. Ele não consegue. Ele já, evidentemente, vai ser colocado já numa situação, num país, numa cidade, numa comunidade, num grupo de pessoas, né? E ele não, a família, o pai e a mãe não vão ter condições de custear seus estudos, ele vai ter uma vida dura desde o começo para ganhar poucos vinténs, vamos dizer assim. Então ele vai passar por aquilo durante um bom tempo. Mas, olha só, a gente pode imaginar o seguinte, já vamos lá, Elisete. A gente pode imaginar o seguinte, se este indivíduo estiver passando por essa, seria mais uma expiação do que uma prova, mas evidentemente toda prova serve por expiação, nós sabemos disso. Se ele estiver passando por essa expiação com aproveitamento real, o que é isso? Ele está consciente que está com dificuldades, mas ele está paciente, resignado, não está inconformado com Deus, não está inconformado com a sociedade, não reclama, não desanima. Então ele está vivendo aquilo com uma intensidade que a lição dessas pessoas está lhe proporcionando. Ele pode, quem sabe,
ao longo da vida, evidentemente não sabemos a extensão dessa expiação, mas em tese, ele poderia, ao longo da vida, de repente, se ver numa situação de uma facilidade maior financeira. Mesmo isso, ele poderá ser agraciado em função dos seus esforços, da forma como ele foi escolhendo viver aquela particular expiação. Você veja como é que está? Tudo está em nossas mãos. Por quê? Porque nós somos livres e possuímos o livre-arbítrio, construído no passado à custa dos nossos esforços. A Elisete está perguntando aqui, nossas escolhas podem mudar o nosso planejamento reencarnatório? Pode, Elisete, e muda mais vezes do que a gente imagina. Por exemplo, essa questão do matrimônio, vamos dizer assim, das uniões das pessoas, o que acontece? O que acontece? Vamos pensar, vocês acham que Deus, que os espíritos encarregados da reencarnação, programaram uma encarnação para o indivíduo para ele casar, ou ele ou ela, 10 vezes na vida? Isso não é programação. Isso é escolha. Isso é escolha. Depois que a gente volta, já vamos lá, Carlos. Depois que a gente volta, não é? Nós começamos a ajuizar as coisas de outra maneira. Há o esquecimento do passado, que é uma lei de Deus, mas aí tem um aspecto muito interessante. Fazemos um parênteses. Já vamos lá, Carlos. Que é o seguinte. Quando nós esquecemos o passado, e é a lei de Deus, tá? Ficam reminiscências dessas nossas escolhas, dessas nossas decisões, dessas nossas seleções, o que nós combinamos. E aí, quando a pessoa ela começa a se encaminhar para uma direção que não corresponde àquela que ela previamente escolheu, vem o quê? A voz da consciência. Falando para o indivíduo, para a pessoa, para o espírito. Olha, cuidado. Cuidado com o que você vai fazer com o dinheiro. Cuidado com isso. Cuidado com o poder. O poder, então, ele é embriagante. O poder. A pessoa recebe um pouquinho de poder e ela já se transforma. Já vira uma pessoa desconhecida do grupo. Você veja como é que as nossas atitudes, elas vão montando modificações neste roteiro que estava ali, em princípio, estava no script, mas o script está sujeito à nossa atuação. O Carlos, ele pergunta assim, programação reencarnatória e livre-arbítrio. É o Carlos aqui da frente. São antagônicos? Não, Carlos, não existe antagonismo, cara. Carlos, eu não sei se você estava escutando, outro dia falando aqui, outro dia escrevemos, aliás, eu mandei esse artigo para muitos de vocês. Vamos recordar e ler. A convivência harmônica entre o destino, a fatalidade e o livre-arbítrio. Tá? Vamos recordar esse artigo, que foi para muitas pessoas, né? Então, existe um chamado destino, existe uma chamada fatalidade, poucos, evidentemente, e existe o livre-arbítrio. Eles não são antagônicos. Não são. Porque, em última instância, quem decide somos nós. A gente programa, faz uma série de acertos. Mas, olha, grandes marcos. O que são grandes marcos? Por exemplo, uma vida na pobreza, uma vida de riqueza, certo? Uma família numerosa, uma desencarnação desse tipo. Né? Olha, vamos falar agora sobre a reencarnação. Mesmo a forma da desencarnação, ela pode sofrer alguns ajustes. A duração nós vemos que pode. A gente pode tanto antecipar quanto postergar. Isso aí é a nossa escolha de vida. Né? Mas a forma, em alguns casos, ela pode ser ligeiramente alterada. A não ser que seja absolutamente necessário que aquele indivíduo, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, Carlos. A pessoa tem que desencarnar num acidente de avião, como a gente vê. Por quê? Ela fez alguma coisa na sua vida passada que ela precisa passar por aquela experiência, aquele medo, aquele pavor, aquele terror
que é você estar dentro de uma estrutura voando e ela está caindo. Isso, evidentemente, se a pessoa puder ajuizar tudo isso. Há desastres aéreos que a pessoa nem tem noção, né, do que aconteceu e ela já desencarnou. Né? Então, tudo isso vai ser muito bem considerado. Se ela, quando ela está aqui na sua vida, em função das suas escolhas, das suas seleções, né, ela não fizer nada por alterar esse desfecho, ela vai embarcar naquele avião que disseram que fez manutenção, mas não fez, né? Que tinha um vazamento de combustível e ninguém percebeu, que vai passar por uma turbulência tal atmosférica que ele não vai suportar, né? Que o piloto vai passar mal por algum motivo e o copiloto, enfim, seja como for, ele vai entrar no avião e vai ter o seu término de experiência daquela forma, né? Daquela forma. E aí ele cumpriu, vamos dizer assim, ele se viu livre daquele compromisso, né? Ok, Carlos? Então, não existe antagonismo. As leis de Deus são harmônicas, são perfeitas. Né? Ele que criou tudo isso. Olha só, a gente pode pensar de uma outra maneira. Veja só. Elizabeth, já vamos lá. Veja só. Se fosse antagônico o que a gente programa com o nosso livre-arbítrio, então o responsável é Deus. Ele que fez assim. Não é verdade? Mas tem que pensar que por trás dessas leis existe essa entidade que nós chamamos de Deus, que é perfeita. Ele sabe exatamente, nós não conseguimos entender ainda os propósitos dessa mecânica toda. Vislumbramos a ponta do iceberg, a gente consegue entender, mas isso tudo está muito bem encadeado. E a doutrina espírita, evidentemente, nos ajuda seguramente, certamente, a harmonizar essas aparentes situações de vida que todo mundo fala que são antagônicas. Mas não são. Os princípios de Deus explicados pela doutrina, eles nos trazem essa compreensão justa que estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre ele. Não? A Beth perguntou assim, no caso de uma deficiência física, o caminhar da existência também poderá mudar de uma deficiência física? Bom, eu estou entendendo essa pergunta. Ou seja, a pessoa vai reencarnar, ela escolheu lá antes de vir para cá, olha, tal, você, espírito, você vai ter essa deficiência, você vai ter essa limitação quando você reencarnar. Né? Aí, dependendo da deficiência, uma vez que que ela estiver formada, né, só se a ciência tiver descoberto alguma coisa para restituir essa má formação. Mesmo assim, em função do proceder do indivíduo. Se ela não tiver essa capacidade, né, ela vai ter que caminhar com essa limitação. Não tem jeito. Mas, por exemplo, uma doença, olha só que coisa interessante, velho. Vamos falar sobre as doenças. O indivíduo está programado para ter uma doença um pouco mais séria, dessas que todo mundo... Tem gente que não consegue nem falar o nome, não é? Da doença, mas são processos naturais, enfim, não temos que ter medo de nada. Está programado para acontecer lá para a fase, depois que você formar sua família, estiver trabalhando, você vai ter essa dificuldade, vai aparecer. Você vai fazer um exame, vai ter esses bobos, um exame de sangue, uma coisa qualquer, vai surgir lá um parâmetrozinho fora da escala, e aí você vai puxar o fiozinho, está lá o problema. Tá? Isso está programado. Isto está programado. O que acontece? Antes de chegar a esse momento, vamos imaginar que seja uma doença, um fígado, por exemplo. Né? Antes de chegar a esse momento, o indivíduo assumiu a adição aos alcoólicos de maneira intensa. Tá? A doença que está programada para acontecer numa certa fase da vida dele, vamos imaginar 40 anos, aparece aos 25. Aos 30. Você veja como é que isso funciona? E aí, vamos imaginar também que ao longo desse tempo, nesses 40 anos, não na fase infantil e juventude, porque a pessoa não pode progredir muito, pode fazer muito bem, mas se ela, a partir do momento que ela se coloca como um indivíduo adulto, e ela começa a ajudar intensamente, né,
àqueles que lhes cercam, e mesmo seus familiares, fazendo bem, mas bem de cansar. Vamos dizer assim, se o bem pudesse cansar, ele vai ficar cansado de fazer o bem. Esta doença pode ser empurrada mais para frente e, quem sabe, desaparecer da programação que foi previamente acordada. Mas tem que fazer muito bem. Muito bem. Não é coisa pouca. Está entendendo, Beth? Então, eficiência física, se ela está programada, e já a junção do espermatozoide, não é? com a célula reprodutora, masculina, feminina, eles já trazem aquela matriz, até o perispírito mesmo do reencarnante já traz aquela malformação que vai ser comunicada ao corpo, aí não tem mais jeito. Aí ele vai ter que caminhar com esta limitação. Principalmente se estiver no perispírito, não tem como. Talvez no passado, talvez no futuro, a nossa ciência saiba como retificar, como voltar, vamos dizer assim, a uma formação natural dentro do esperado, da formação do corpo humano, assim por isso. Mas, de momento, não tem jeito. Não tem jeito. E mais, e aí a gente também pode, evidentemente não estava prevista a deficiência física, aí o indivíduo vai, comete uma série de desatinos, pega o carro, dirige a 200 km por hora, como está volta e meia vendo no nosso noticiário, bate, se machuca e pronto, surgiu a deficiência. Estava programado que ele devia pegar um carro nessa época. Não estava programado, não. Não estava nada programado. Foi uma nova programação em função das escolhas. E aí tem as consequências. Evidentemente, se a gente começa a escolher coisas boas, nós estamos falando aqui de uma série de situações de dificuldade. Mas se nós começamos a acertar as nossas escolhas, a vida vai se florindo cada vez mais. E sabe o que acontece quando a gente começa a acertar as escolhas? A nossa capacidade de decisão para o certo, ela vai se fortalecendo. E cada vez mais a gente escolhe coisas boas. Isto é possível. Mas nós temos uma série de dificuldades, uma série de tendências, de inclinações, de vícios. Temos sim. Mas é possível nós, quando nós reencarnarmos, passarmos então a só trilhar o bom caminho, as boas trilhas. E aí a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E aí, cada vez mais a tendência a vivenciar de novo aquele passado que nós já vivenciamos e que não interessa a nossa evolução, vai ficando para trás, vai ficando sob controle, em função da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Vamos pedir ajuda a Deus, ao guia espiritual, vamos rezar muito, estudar bastante para entender como é que funcionam as coisas, ficar de olho nas obsessões, evidentemente, porque possíveis obsessões também ajudam e muito para que a gente se desvie do caminho, saia da trilha que originalmente nós montamos. Já vamos lá, Célia. E aí a pessoa vai acertando e vence a si mesmo. Vence a si mesmo. Nós não somos obrigados a passar, a fazer coisas ruins. Jamais. Nós somos obrigados a passar pela fieira do mal, mas jamais praticá-lo propriamente dito. Não é? Vamos aqui na nossa série, nossa amiga Célia. Podemos dizer que o câncer é uma enfermidade redentora? Isto é, através dela o indivíduo consegue fazer modificações. Célia, se ele souber viver essa dificuldade, né? Se ele souber viver, se ela acontecer, e ela acontece a todo momento, em diversas partes dos nossos corpos, né? Diversas partes dos nossos corpos, se ela souber viver isso, de fato, ela alcança a sua redenção. Ela alcança a sua redenção. Sem queixas, sem desanimar, sem comunicar a sua possível rebeldia, evidentemente, com relação a Deus, nada disso. Aí ela vai ter a função educadora que ela
foi previamente determinada. Agora, olha só, Sérgio, se a pessoa tem uma doença mais grave, e aí vive a reclamar, mas isso não é possível, Deus esqueceu de mim, eu sou o último dos últimos, eu sou o sofredor, e eu amaldiçoo, essa doença não teve a função, não atingiu o objetivo que ela traz em si. Toda doença é uma advertência, não resta dúvida. E aí o que vai acontecer? Na vida que vem, pode ser que ele venha com o mesmo problema. Ele pode até aumentar essa situação de disfunção do corpo físico, dependendo de como é que ele vai viver. Mas se ele souber viver a enfermidade, não resta dúvida. Ele vai ter conquistado, né, um grande avanço na sua particular evolução. Né? Tá bom, Célia? Obrigado. Olha que coisa interessante. Eu vou deixar isso aqui para o final, mas nós já estamos encaminhando, já vamos encaminhando para comentários finais. Né? Mas vamos lembrar. Escolhas. O grande Mahatma Gandhi, a grande alma, nós sabemos que ele era indiano e se formou na Inglaterra, em Londres, uma das melhores formações do mundo, ainda mais naquela época, onde poucas escolas tinham, de fato, renome. Ele se formou, voltou para a África do Sul. E segundo o que eu já escutei, eu não li, né? Eu vou aqui repetir o que eu escutei, mas enfim, a pessoa é confiável, né? Ela é bastante confiável, lógico. E aconteceu o seguinte, ele estava num trem, existem muitos trens na Índia, porque evidentemente colonização britânica, né? As ferrovias são muito utilizadas, e ele foi abordado por fiscais que seria o equivalente ao nosso agente da mobilidade aqui, equivalente a esse nome. E me perguntaram para ele, o que você está fazendo aqui, nesse vagão? Aí ele falou, não, sou aqui, eu comprei minha passagem, não é? Comprei minha passagem. Ele tinha pago o valor para ocupar uma poltrona naquele vagão especial. Eles têm tudo isso lá, né? Mas como assim? Você não é a sua cor, você não pode estar aqui. Era proibido que um indiano viajasse naquele vagão, independente de ter pago a passagem ou não. Mas que coisa é essa? Eu sou um advogado. Pegaram ele e jogaram ele para fora do trem. Neste dia, ele encontrou a sua verdade. Neste dia. Ele percebeu como era o funcionamento da vida. E o que ele fez? Ele abdicou de exercer o direito que lhe foi conferido por ter se formado em direito, né? Foi cuidar da Índia. E através das suas atitudes, ele libertou a Índia do domínio britânico. Foi uma escolha. Teresa de Calcutá poderia, em função da sua formação, permanecer onde estava, instruindo moças de famílias abastadas, ricas. Mas ela foi a Calcutá e viu o que viu. Voltou, foi o Papa, pediu autorização para ir para a Índia, para Calcutá, para cuidar dos pobres, dos estropiados, dos mendigos, dos doentes, dos esquecidos. Foi uma escolha. Exerceu o seu livre-arbítrio. Poderia ter ficado em ambientes onde ela desfrutaria das regalias que são oferecidas pelo dinheiro, mas não quis. Não quis. O próprio Mahatma, lembrando aqui mais uma vez, essa grande alma, quando ele foi a Londres, a convite do primeiro-ministro, do imperador, da rainha, enfim,
A pessoa que foi recebê-lo estava incumbida de tentar suborná-lo. E como é que ele fez isso? Chegou para o Mahatma Gandhi, passaram por uma joalheria famosa, né? Falou: Mahatma Gandhi, está vendo aqui? Você pode escolher o que você quiser. Nós compramos para você. Ele virou e falou: puxa vida, de quantas coisas eu não tenho mais necessidade? E não comprou nada. Chico Xavier, médium, nosso querido médium brasileiro, escreveu mais de 400 obras e usou o seu livre-arbítrio para doar os direitos de todas essas centenas de obras para instituições, para livrarias, para editoras, para centros espíritas, para atividades que pudessem fazer uso desses recursos em nome daqueles mais necessitados. Optou. Foi uma decisão. Poderia ter ficado milionário. Né? Outro dia mesmo escutamos a FEB anunciando, não sei onde foi, que lembro, na mensagem semanal que nos mandam, né? Eu acho que é semanal, nunca, não sei se é toda semana, mas enfim, regularmente, uma mensagem regular, dizendo que chegou à cifra de 50 milhões de livros vendidos, publicados, a maior parte deles vendidos. Né? 50 milhões. Nós sabemos que grande parte deles foi de autoria de Francisco Cândido Xavier. Ah, mas é Gandhi, é Madre Teresa, é Chico Xavier. Não importa. Eles fizeram essas escolhas significativas em suas vidas porque eles construíram a fortaleza moral necessária para tanto. Eles construíram previamente, através da resignação, da aceitação, da submissão, da humildade. Então, na hora que eles tiveram que decidir qual caminho a trilhar, eles optaram pelo bom caminho, pela porta estreita. Muitos chamados, mas poucos escolhidos, porque a porta estreita, ela pede sacrifício, renúncia, abnegação, humildade, brandura, paciência. Virtudes essas que nós temos alguma coisa de todas elas, mas não tanto para fazermos uma escolha a este nível, com esta grandiosidade que eles nos deixam de exemplo. Né? Mas, evidentemente, as nossas pequenas escolhas são importantes. É a nossa vida, é o nosso momento, é o nosso momento. Agora mesmo estamos fazendo uma série de escolhas durante esse período de exceção da pandemia. Quem é que iria imaginar? Os profetas do Apocalipse disseram: vai chegar uma desgraça, uma pandemia, vírus incontroláveis, essa coisa toda. Tudo bem, é suposição, não é? Mas nós criamos a condição, nós criamos a condição para que essa criatura aparecesse. E agora nós precisamos escolher a forma como nós vamos viver diante deste teste. É isso que caracteriza o nosso momento. Sem desespero, sem afobação, sem medo, sem temor, aproveitando as lições que essa pandemia está nos oferecendo. Tudo é escolha. E elas vão, olha que coisa interessante, observemos as coisas interessantes. As boas escolhas do momento, quanto mais fizermos, quanto mais acertarmos, o que vai acontecer? Elas refletirão aonde? No futuro. Elas vão refletir no futuro. Quando nós desencarnarmos
E vamos desencarnar, sem sombra de dúvida, quando estivermos de novo do lado de lá, encontrando nossos familiares, nossos amigos, né? Aqueles possíveis desafetos que não conseguimos nos harmonizar aqui nessa vida, mas vamos ter que nos encontrar no futuro, não é? Todos eles. Né? Estivermos lá de novo com a espiritualidade equilibrada, nosso guia espiritual, ele conversando conosco, nós conversando com ele, e aí de novo ajuizando o que eu vou fazer nesta vida. Mais uma etapa, está chegando a hora. Né? Já estou aqui há 20, 30, 40, um século, estou aqui na erraticidade, seja como for, já está chegando a hora, alguém já bateu no meu ombro, olha, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. E aí nós vamos pegar essas escolhas que fizemos aqui, nesta vida particular, as boas escolhas, evidentemente, as que equivocamos também vão fazer parte, mas se nós tivermos mais boas escolhas do que equivocadas, isso vai montar um outro quadro, uma outra programação mais tranquila, mais suave, mais menos contundente para nós. Nós, agora, através das nossas escolhas, nós estamos moldando o nosso futuro. De dor ou de amor. Sempre estamos fazendo isso. Sempre. A todo momento. Desde que o dia começa, até quando ele termina. Então esse é o nosso desafio. Fazer melhores escolhas, escolhas responsáveis. Responsáveis. Que muitas vezes não fazemos. Agora mesmo estamos assistindo muitas pessoas desrespeitando certas normas de saúde, não pensando que se elas forem contaminadas, elas levarão essa contaminação para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para o seu vizinho. É uma escolha. É possível, somos livres, mas há consequências. Nós vamos terminar agora com a menção que iríamos fazer agora há pouco. E essa menção, ela é muito bonita. Perguntaram a Chico Xavier como é que ele via a questão das doenças. As próprias doenças que ele passou, que ele atravessou, nós sabemos que foram algumas doenças, estavam sob os cuidados médicos, dentro da espiritualidade. E ele se definiu assim, Chico Xavier: eu sou um doente são. Eu sou um doente são. E o que é que ele quis dizer com isso? Que ele, de fato, agora, ele passava por doenças. E essas doenças tinham raiz, foram sedimentadas nas atitudes equivocadas, nas escolhas erradas que ele fez no passado. Mas agora ele era são. Por que ele era são? Porque ele não fazia mais nada para provocar uma doença futura. Então ele era um doente são. Busquemos também essa condição de sermos, de podermos dizer que somos doentes sãos. Muito bem, estamos aqui há 3 minutos do nosso término. O tema é riquíssimo. Pensemos bastante, reflitamos, vamos ler sobre isso. Os nossos livros estão repletos de exemplos, de situações. E quem sabe nós consigamos acertar mais, escolher melhor até o término dessa vida, que não sabemos quando se dará, e assim sedimentarmos situações melhores para o nosso futuro. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui, da casa ter nos oferecido este benefício, né, de nos reunirmos e conversarmos, trocarmos um pouco as nossas experiências. Evidentemente, gostaríamos de estar conversando muito mais, como fazemos em nossos temas, nossas conversas ao vivo, né? Mas é o que agora se apresenta. Mesmo assim, nós trocamos certamente, através do pensamento, nos fortalecemos. As lições doutrinárias que vimos aqui, que recordamos, mexeram com a nossa cabeça, com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com as características do nosso caráter. E agora nós vamos trabalhar isso, vamos pensar, vamos ajuizar, para que olhemos o trilho correto a seguir. E o trilho correto é sempre aquele que
tem por princípio amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, nosso amigo Leandro, que esteve aqui para nos comunicar nos conduzir aqui nesse início, e a todos vocês, a nossa atenção que mantiveram, nosso agradecimento a todos. Muito bom, Rogério. Pessoal agradecendo bastante aí pelas explicações, acho que foi uma dinâmica bem legal aí, a interação com as pessoas, agradecer a todo mundo aí que participou. Fico satisfeito. Muito legal. Muito bacana o tema, deu para todo mundo achou legal, interessante as reflexões aí. Vamos pensar nas nossas escolhas aí com mais carinho a partir de agora, né? Com mais carinho, Leandro, é isso mesmo. Isso aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa noite. Muito obrigado de novo, Rogério. Até a próxima. Vou lembrar vocês aí da palestra de sábado, dia 11, às 20 horas. Deus está em toda parte. O expositor vai ser o Francisco Moya. É um tema bem interessante aí também. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, Rogério. Até logo a todos. Tá bom, até a próxima.